Você pode não gostar dele, você pode amar esse homem, mas você não passará incólume ao convidado de hoje no camarote do Chico Barney, o senhor doutor Adbala. Muito prazer, irmão, rever. Rever não, ver você pessoalmente é outra coisa. Muito melhor do que só pelas telinhas, pelas timelines. Ô Adbala, o senhor participou, na minha opinião, da edição mais importante da história do BBB, o BBB de número 20. O senhor participou de outros programas depois disso e o senhor se tornou um personagem consolidado no imaginário popular. Verdade. Não é verdade? Muita verdade. Tem a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, tem a Odete Reutemann e tem o senhor. Verdade, verdade. Hoje pode surgir o reality, tem que todo mundo pede o Adbala. É engraçado que as fotinhas que saem nas páginas, nas redes sociais, né, nas páginas, tem uma fotinha minha ali, o pessoal nem entra em contato comigo e já vão postando mesmo, porque querem o Adbala lá. É engraçado. Todo mundo quer o senhor de volta na TV. Verdade, né? Verdade, verdade. O senhor tem vontade de voltar? Irmão, pode falar a verdade, eu vivo as oportunidades que Deus coloca na minha vida. Não vou dizer não para nenhuma dessas portas abertas que Deus abre, né? Mas eu ponho na balança, né? Vejo no momento ali que eu recebo o convite, ou então, né, que eu sou chamado, se realmente vale a pena, entendeu? Depende muito do que eu estou fazendo no momento, entendeu? Para eu poder aceitar ou não um convite desse. E o senhor é um consumidor também, feroz de reality show. Sim, sim, sim. É porque desde a edição do Big Brother, né, mesmo eu ter ficado um pouco tempo, mesmo aqueles 21 dias ali na casa, sendo o terceiro eliminado, a minha imagem já se faz 5 anos e minha imagem continua, né, graças a Deus, só crescendo. Muitas coisas caíram por terra, muitas coisas que foi dito a meu respeito, que foi construído, né, me rotulado naquele momento ali. Hoje, graças a Deus, eu já pude demonstrar que não era aquilo de fato. E isso fez com que as pessoas se desbloqueassem e ao passar do tempo, comecei a ter esse crescimento. Então, assim, hoje posso dizer que eu sou um dos mais falados da minha edição ali. Tem gente que pergunta da edição anterior, né, ano passado, as pessoas não lembram de 5 nomes, mas se perguntar da 20, meu nome está lá envolvido, entendeu? Eu acho que tanto a 20 quanto a 21, não tem uma pessoa que ficou no meio do caminho. Exatamente, né? Exatamente. Todo mundo ali foi... E a sua edição foi... Eu já cansei de falar aqui o quanto que eu gosto do BBB 20. Ela é o marco, né? Ela mudou tudo, mudou a vida de muita gente. Muita gente. Tanto lá quanto cá. Verdade, a cobertura de reality show mudou muito depois do 20. Isso. Eu concordo que foi uma virada de chave para muita coisa. Né? Não só para quem participou, como também para quem viveu aquilo externamente. O momento também, né, de pandemia fez com que isso tomasse essa... O senhor saiu antes, né? Saí uma semana antes do anúncio, se não estou enganado. 1 ou 2 semanas antes do anúncio. Foi 2 até. Isso, foi duas a semana do anúncio. Mesmo assim, ainda peguei, né, essa comoção do povo, claro, tal, o pessoal já estava assustado, exatamente. Fui fazer um carnaval praticamente na incerteza do que estava acontecendo e isso pegou muito, isso marcou muito. De todas as pessoas do BBB 20, assim, eu sempre vi o senhor se debater muito com a maneira como foi visto aqui fora. Cara, infelizmente, sabe? Infelizmente, o fardo que eu carreguei, né, eu acho que foi demasiado pesado, entendeu? Não concordo, acho muita injustiça, porque eu sou do seguinte caminho, contra fatos não argumentos. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu errei, eu assumo, não tem problema nenhum, eu peço desculpa, sou ser humano, estou aqui para aprender, para crescer, para evoluir. Mas aquilo que não é meu, eu não posso carregar esse fardo. Então as pessoas colocaram muito no estereótipo, aquele cara todo tatuado, marrento, jogador de futebol e tal. E não era assim, entendeu? Eu tenho exemplos vários depois, né, do pós-BBB, que as pessoas falavam coisas para mim e eu dizia, não, peraí, isso aí não foi eu que falei, calma, isso aí não foi eu que fiz. Calma. E as pessoas achavam que era eu, entendeu? O senhor acha que pagou um pato que não lhe cabia? Não. Cabia quem? A todo mundo, tem que ser dividido, entendeu? Cada um tem que responder por aquilo que fez, pelos seus atos, entendeu? Eu não posso ser generalizado e colocado como referência do problema, né? No caso, a edição criou o seu enredo, normal, natural, não tenho nada o que falar da edição, do que produziram, do que venderam, do enredo que foi colocado.
Tá tudo bem, e quanto a isso eu sou completamente seguro, até porque eu sei quem eu sou. Eu nunca me perdi nesse caminho, né, no pós-Big Brother, eu nunca me perdi. Eu tive até um ponto-chave na minha vida, que foi um mês, 40 dias depois do Big Brother, eu resolvi enfrentar as redes sociais, resolvi enfrentar aquele linchamento virtual, aquele cancelamento absurdo. Chamei minha esposa, né, que está ao meu lado dia a dia, chamei minha mãe, chamei meu advogado e falei, gente, eu não sou isso. Eu vou combater isso. Aí eles falam, cuidado. Né? Mas eu falei, eu preciso. É aí que o pessoal, que eu denomino realmente a palavra grandão sem medo, meu bordão, entendeu? Porque enfrentar o Brasil naquele momento era muito difícil. Numa comoção, né, muito fora do normal. Não, um negócio O absurdo. 20 e o 21, eu lembro do 20, cara, a Boca Rosa, por ter tido dúvidas em relação a quem estava certo ou errado, o pessoal gravava vídeo queimando a maquiagem dela. Exatamente. Saiu cancelado. Depois deu a volta por cima com natural. Um brilho e... Natural. Né, e, inclusive, eu acho que ela foi muito injustiçada naquele BBB. Concordo. Mas eu vejo que o senhor se ressente até hoje. Assim, o senhor acha que essa sua missão do Grandão Sem Medo deu certo ou deu errado? O senhor conseguiu deu muito certo. o que queria? Deu muito certo, deu muito certo. Porque isso aí faz parte desde a minha época como jogador de futebol. O fato de eu ter colocado esse bordão Grandão Sem Medo não foi pelo Big Brother. Foi lá da minha vida, minha história. Saí de Belém do Pará com 13 anos de idade, vim numa pegada para uma metrópole que é São Paulo. Saí de Belém, cidade pequena, um estado grande, mas uma cidade pequena. E enfrentar preconceitos, barrismos, até mesmo xenofobia, né, com relação ao Estado. E eu cheguei aqui e venci. 5 mil garotos inscritos na peneira do Corinthians. Eu fui lá, passei, cheguei dentro do alojamento. Eu era tratado como, esse pô é índio, esse cara é isso, esse cara é aquilo outro, entendeu? Mesmo assim, não, eu venci. Esse é o Grandão Sem Medo, é a minha história como jogador, as barreiras que Deus colocou na minha vida e que eu pude superar e vencer, tá entendendo? Legal, legal. Mas sobre essa questão específica do BBB, acho que o senhor sofreu essa pressão das redes, uma questão misturada com torcida, com um monte de coisa, e a emoção. O BBB, assim como o futebol, mexe com paixões. O senhor estava acostumado já com isso Exatamente. Em algum patamar. Estava, com certeza. Isso me deixou cascudo para enfrentar essas situações pós-Big Brother. Cara, mas é assim, eu parto do princípio de que conta fatos não argumentos. Eu sempre vou repetir isso. Mas o que mais te doeu? É eu ser transformado numa coisa que eu não sou. Muitas notícias naquela altura, as páginas ainda colocavam postagens escritas. Foi onde eu fui minha virada de chave de enfrentar, quando eu resolvi ter esse momento de conversa com a minha família e falei, vou enfrentar esse linchamento, porque de fato eu vi muita coisa que não era verdade. Entendi. Porque, Chico, assim, não tem problema nenhum se eu errei ou pedir desculpa. Entendeu? Eu sou Grandão Sem Medo por isso, entendeu? Se assumir, eu estava ali para aprender, para evoluir, para crescer, para furar minha bolha, eu vinha do futebol. Porque o fato específico, se eu estou bem lembrado, era aquele plano que Lucas e Patrick tinham falado, que o senhor ficou como um dos arrimos daquela situação. Mas só que outras pautas foram... Isso, também. Mas só que outras pautas foram colocadas naquele estereótipo do Adson, do Adbala, entendeu? Não só o machismo, era homofóbico, sei lá, era agressor, era muita coisa, tá entendendo? Então, assim, eu fui bater no quê? Ir de contra, né? Quando falo bater, é ir de contra. Pelo amor de Deus. Contra fatos não argumentos. Se você fez uma postagem com o Adson é homofóbico, me mostra um vídeo, um áudio que eu fui homofóbico dentro do Big Brother. Não tem. Aí as páginas começaram a cair por terra. Entendi. Porque eu comecei a enfrentar essas páginas. Só que assim, a proporção é muito grande. As páginas têm 20 milhões de seguidores. Eu saí com menos de 100 mil seguidores. Então, até isso realmente se tornar... Mas foi legal. Foi bom. Por quê? Porque isso manteve a minha imagem sempre. Pô, esse cara tá sempre brigando. Esse cara tá sempre discutindo. Eu falei, porque eu não posso aceitar isso que as pessoas querem empurrar a goela abaixo. Eu não podia aceitar isso. Eu não sou isso, gente. Tá entendendo? Porque se você não tem prova, como é que você vai me acusar de uma coisa que eu não fiz? Que eu não sou? E o senhor falou do lance dos seguidores. Esse BBB... O senhor está assistindo esse BBB? Tô. Somos poucos, mas estamos aí. O pessoal tem uma coisa que tem chamado a atenção demais, é a falta de relevância dos participantes nas redes sociais. Não faz muito tempo, o Gabriel saiu com 60, a Camila saiu com 80, a Graciane ficou triste que ganhou 500 mil só, a expectativa dela era ganhar muito mais, porque historicamente isso é relevante. Na edição que teve o primeiro boom
de seguidores e do Instagram como protagonista, o senhor saiu com poucos seguidores em relação a outros. Eu acho que foi o que saiu com menos. O senhor, eu lembro, para mim é inesquecível uma sacanagem que fizeram com o senhor, da história do rato. Entrou um rato lá, daí fizeram o perfil Instagram. do rato Genilson. Eu bati. O Genilson ganhou 1 milhão de seguidores, o senhor demorou até chegar lá. Não, eu ganhei ano passado 1 milhão. O que o senhor diz para essas pessoas que estão saindo com poucos seguidores? Primeiro, como que o senhor se sentiu com essa situação? Eu lembro que na época era uma questão para o senhor. Sim, claro. O senhor não levou bem. Claro que não. E o senhor expressou, o que eu adorei. Sim, Isso é como é que eu vou reagir bem com uma situação, comparação... Que a porra do Genilson tem mais seguidor que o senhor. Tá entendendo? Uma comparação que as pessoas dão um valor... Até a sandália da Manu, que fizeram um Instagram, começou a ter mais seguidor. A sandália tinha mais seguidor que o tinha senhor. mais seguidor que eu, entendeu? Eu falei assim, cara, só que assim, é o fato de estar irrelevante, relevante. Vou te explicar. Explique. Porque eles tinham mais seguidores, mas a minha visualização era lá em cima. Ah. Cara, tinha gente que tinha 1 milhão de seguidores e não tinha a visualização que eu tinha. Entendi. O senhor estava com pouco seguidor, mas engajamento de Rafa Kalimann. Meu irmão, bem mais. Era Rafa absurdo, Kalimann. era absurdo. As minhas lives davam 500 mil de pessoas. Tá. Entendeu? Isso aí é fato, não é história não para contar. Assim, quem buscar vai ver que as minhas lives davam, sabe, 500 mil de pessoas para cima. Claro. Entendeu? Então, assim... eu via que tinha algo ali que era mais de pirraça mesmo que o público fazia, era mais de, sabe, de querer, não vou dar o braço a torcer pra ele tá errado, não sei o quê. Só que aí as coisas foram caindo por terra. Isso foi legal pra mim, cara. No momento, sim, a gente tem aquele, momento de, por que tá acontecendo isso, chateado e tudo e tal, mas eu sempre encarei a internet. E outra coisa, eu consumo, não deixa ela me consumir, tá? Legal. Eu não deixo ela me consumir, porque tem gente que fica doente porque se deixa se consumir, né? Então, eu, graças a Deus, graças a Deus, eu tive esse discernimento de entender, né, o mecanismo e consumir, não deixar se consumir. Mas eu queria o senhor tá meio coach hoje, porra. Eu queria o Adbala, o ser humano Adbala. Assim. Eu sou assim. Onde que doeu? Fala assim, pô, abriu lá, não sei quem que mostrou, foi a Ana Clara? Foi. Mostrou os seguidores? Foi. Falou, Adbala, muito legal, parabéns, está com 200 mil seguidores. Não, 87. 87. 87 mil Numa seguidores. Numa temporada que a galera ganhou bastante seguidor. Não foi igual a Juliette, mas a turma ganhou bastante. Não, mas ali foi virada de chave, né? Ali foi tudo começou. Mas daí, o que passa no coraçãozinho do Adson? Né? Não, frustração. Uma frustração que eu fiquei assim, pô, o que aconteceu? Eu esperava 1 milhão de seguidores. Inclusive, a gente tinha uma dinâmicazinha que a gente gravava o conteúdo achava, né? De quanto achava. A expectativa era 1 milhão. A expectativa é 1,5 milhão, porque eu falava que era o prêmio. Eu falava que era o prêmio. 1 milhão e meio tava o Rato Genilson e ele com 80 mil seguidores. Exatamente. E aquilo ali eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. Ali eu já comecei a ter a dimensão de que, meu irmão, azedou. Feijão azedou, porque o negócio aí tá muito baixo. E aí aquilo me deu um certo... Né? Não tenho medo, mas me deu um certo pavorzinho, sabe? Eu fiquei assustado. Uma insegurança, né? Uma insegurança, mas depois como eu falei, eu comecei a entender e comecei a ir pra cima do mecanismo que estava acontecendo, entendeu? Então tu saiu com 87 mil e agora tá com 1 milhão. Isso. Mas foi fazendinha lá da Índia, da Rússia ou é orgânico? Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, cara. É outra coisa que também acho que o pessoal fica brabo comigo. É que eu peito mesmo. Entendeu? Eu queria que o Instagram fosse por CPF, que aí eu queria ver quem são os de verdade mesmo. Eu também. Eu sou a favor disso, entendeu? Então, assim, eu não tenho medo de nada. Eu vou mesmo pra cima. Se tiver seguidores fakes, alguma coisa assim, foi porque me deram. Eu não gasto 1 centavo com compra de seguidores, porque pra mim isso aí é irrelevante. Já não tenho todo esse aprecio pelo público, né? Ainda vou comprar seguidor? Aí eu não vou engajar nada, aí eu não vou, entendeu? Porque pessoa autêntica hoje tem esse problema, né? As pessoas não estão preparadas por pessoas autênticas. É tudo muito limpinho, né? Tudo muito certinho. Exatamente. Mas esse lance dos seguidores está sendo uma questão central nessa temporada também. Sim. Do lado inverso. Sim. Se o senhor sai com 87 mil esse ano, é um dos melhores. É um dos melhores. O negócio tá bravo, o negócio tá... O que o senhor diria para essa galera que tá saindo meio flopadinha? Culpa deles. Só ter uma Foi culpa autoanálise. Sua também? Não, na minha não. Tá. Na deles sim, até porque eles tiveram uma oportunidade diferente da minha. Tiveram as nossas como espelho.
Perfeito. Entendeu? Então, assim, você que não chega lá e hoje realmente não rende, é porque de fato você não fez algo para que tivesse o apreço do público, né? Eu hoje, com certeza, se entro num reality como o Big Brother, eu sairia muito melhor daquilo que eu da primeira vez, entendeu? Entendi. E automaticamente não iria mudar, né? Mas não cometeria os mesmos erros, já estaria um pouquinho... Seriam erros novos. Também. Sou ser humano. Assim que é bom, né? Eu sou ser humano, meu irmão. Eu tô ali para errar. Eu tô ali para errar. Eu me considero que eu nunca vou conseguir vencer um reality. Porque eu nunca vou mudar. Entendeu? Se eu ver que de fato aquilo ali fugiu aos meus princípios, eu vou falar e posso estar errado. As pessoas falam assim, as pessoas que gostam de reality, né, que me acompanham, que estão ali comigo conversando nas redes sociais, a gente fala assim, mas tu tem que mudar, tu tem que fazer isso aqui. Eu falei, olha, não vou me filtrar. Claro. Eu não tenho filtro. Eu sou original, eu sou verdadeiro. Se vocês tiverem que torcer para mim, vocês vão ter que fazer um curso Vocês não vão ter que torcer, vocês vão ter que me aguentar. Me aguentar e vocês vão ter que me defender. De alguma forma vão buscar coisa para me defender. Porque eu vou ser isso aqui. Eu sou isso aqui e acabou. Eu não vou mudar. Entendeu? E nesse BBB, então, eu acho que eu entendi o que o senhor quer dizer, porque independente de nunca gostar faria ou um não... personagem, Chico. Nunca faria um personagem. Você pode gostar ou não gostar de uma pessoa. Sim. Mas se você não passa incólume a participação dela, as pessoas vão comentar. A pessoa é lembrada depois, mesmo que saia com 80 mil, o senhor não foi esquecido em nenhum momento. Exatamente. E aí, 5 anos depois, está aí com 1 milhão. Exatamente. Ultrapassou, a gente tem um print depois na edição, podem colocar, ele ultrapassou o Rato Genilson. O Rato Genilson perdeu seguidores. Não, mas porque não é de verdade. Ganhou. Porque não é de verdade. E aí o cara acaba caindo. Não tem jeito, acaba caindo. Eu tô rindo agora dessas pessoas. E é bom que, mesmo passado um tempo, né, 5 anos, mas agora eu posso dar risada deles. Uma hora a gente vai rir. Quem ri por último, ri sem pressa. Grandão sem pressa, porra. Não é isso. Keep calm. Keep calm. Boa. Keep calm. Mas eu acho, isso qualquer favorito, por exemplo, qualquer campeão do BBB, vai ter a galera que levou o cara pro pódio, certo. A galera que amou, que defendeu, certo. E vai ter o hater. Certo. É polarizador. Certo. Qualquer edição. A Thelma, a Juliette, o Arthur, a Amanda, quem mais? O Davi. Cara, é impossível. É normal. Chico, não é o esperado? Chico, os haters é que te levam à fama. Exato. Vou te ser bem sincero. Exatamente. Eu só tô onde eu tô, só cheguei onde eu cheguei por causa da não aceitação desses haters. Entendeu? E pra mim, desculpa a expressão, tá meio cagueando pra isso. Cagueando. Quem são essas pessoas? O que é caguear? Cagueando. O que é isso? Eu cagueando, não tô nem aí. Cagueando. Ah, não, tá bom. Cagueando. Eu tô cagueando. O que é caguear? Tá bom. Entendi. Eu cagueando pra isso, entendeu? Porque quem são haters? O que é isso? São pessoas frustradas, ficam atrás de um telefone, então, do computador, sabe, disseminando coisas que não aconteceu na vida deles, entendeu? Perfeito. Então, cagueando pra haters. Quer dizer, na verdade, assim, é um amor e um ódio, sabe? Eu cagueando e, ao mesmo tempo, amo eles. Porque eles me deixam sempre lá... Engajamento, né? Eu vou falar um negócio aqui que talvez o senhor não goste. Pode ficar à vontade. Que é exatamente o que o senhor faz com o Davi. O senhor é um hater do Davi. Sou um hater da mentira, do mau caratismo. Esse cara enganou o Brasil, cara. Agora, o que eu tenho mais... Porque eu falo tanto ataco tanto o Davi, a questão é simples, Chico. Se é o Adbala fazendo 10% das cagadas, das mentiras, do mau caratismo que esse cara tem, eu estaria algemado hoje, eu estaria numa prisão, cara. Por que ele pode? E as pessoas passam pano? Mas passam. Ele é muito atacado. Mas ganhou o Big Brother, irmão. Mas ganhou o Big Brother, vai entender. Ele jogou melhor que todo mundo. Ele rendia assunto. Cara, mas ninguém viu aquilo? Ele rendia assunto. Concordo. Maravilhosamente bem. Concordo, vou falar assim. E o senhor que gosta da bagunça, o senhor deveria ter se divertido muito com o Davi. Não achava engraçado não, cara. Era muito interessante o que ele fazia, mas tinha atitudes completamente que, cara, isso que eu não entendo. Mas o senhor que passou por isso. O público julgou 29 homens, o público julgou 9 homens por atitudes bem menos piores, bem menos impactantes. Então é ressentimento. Mas atenção, é do que o público transformou. É um ressentimento, então. Do que o público transformou esse cidadão campeão. Tá entendendo? Particularmente, pessoal não é nenhum. Nenhum. Até porque, meu irmão, conta fatos no argumentos. Todo mundo já viu como é que ele é. Tá entendendo? E eu sou bem sincero. Percebi... Cara, cheguei até a torcer a primeira semana. Mas depois que eu vi que era uma coisa meio que
armada, vamos dizer assim, que é um personagem, aquilo ali não era nada daquele cara ali. Pô, imagina eu falando dentro do BBB, eu te amo, meu amor, quando eu sair daqui a gente vai casar, que a gente vai não sei o quê. E o cara, no mais você, entendeu? Ali com a Ana Maria Braga e fala assim mesmo, não, nós estamos se conhecendo, meteu até palavras da Bíblia nunca. Meu irmão, isso é de um personagem, de um mau caratismo muito grande. Imagina eu fazendo isso, eu fico me colocando no lugar. Entendi. Imagina eu fazendo isso. Meu irmão, ia ser escrachado. Mas ele foi também. Não sei. Foi. Não. Eu acho que aí é dois pesos, duas medidas. É? É. O senhor sentiu falta, então, de ter um fã-clube tão apaixonado quanto o dele? Não senti falta pra mim, porque, sabe... Porque o senhor tá se comparando. Mas eu só não entendia porque o dois pesos, duas medidas. Não, eu entendi. Eu acho que eu entendi. Que a sua régua para analisar o Davi é o senhor mesmo, né? É como que seria com o senhor. Exatamente. Por que é diferente? Entendi. Somos todos iguais, cara. Mas quando o senhor fala palavras tão fortes a respeito dele, ou de qualquer outra pessoa, o senhor não está fazendo... Contra argumentos. O senhor não está fazendo a mesma coisa que muitas vezes fizeram contra o senhor? Mas contra fatos não argumentos. Contra fatos não argumentos. Falar uma coisa, como eu falei, sou ser humano e sou muito, vamos dizer assim, humano também para assumir meus erros e sustentar a verdade. Se eu errei, eu assumo e peço desculpa. Entendeu? Agora, a pessoa do outro lado não está, entendeu? Julgando com fatos. Entendi. Entendeu? Me rotular de uma coisa que eu não sou, eu não posso aceitar. Perfeito. Agora, rotular ele por uma coisa que ele fez e faz, é muito simples. Entendi. Entendeu? Entendi. Contra fatos, não argumentos. Entendi. Essa temporada não está das melhores. O senhor está gostando? Concordo. Eu acho que... o Boninho? O senhor sente falta do Boninho? Muito. Por quê? Cara, o cara tem um feeling, mano. O cara tem um feeling, o cara tem o tato. O cara há mais de 20 anos fazendo isso. Mas é a mesma equipe que estava com ele. Não sei se desde o início, tá? Exemplo, agora é a que tá a mesma que eu participei. Mas ele é o cara, eles construíram isso, né, em volta do Big Brother. A Endemol pode até ficar com raiva, que é responsável pelo reality. Mas o Boninho foi o que sustentou por 20 e tantos anos esse programa, né? Então, assim, a falta dele, com certeza, faz muita diferença. Muita diferença. Mas em quê? Tudo, administração, formato, de como o público... O senhor acha que o Dourado não estava preparado? Não sei se o Dourado... Cara, eu acho ele muito bom também, tá? Inclusive, tive contato com ele muito na minha edição. Mas é que eu falei, perdeu-se a cara. Lembra da história? Vou voltar pro futebol porque é minha área e eu tenho mais exemplos. Eurico Miranda no Vasco. Porra. O senhor está comparando o Boninho com o Eurico Miranda. Isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é espetacular. Exatamente, meu irmão. O Vasco depois sem o Eurico. Acabou. Tá bom. Acabou. Às vezes o Vasco não saiu nem entrar em campo, mas era o Eurico Miranda, a hegemonia que tinha o Eurico. É exatamente isso, irmão. É o Boninho do Big Brother. Cara, eu queria um ensaio fotográfico do Boninho fantasiado de Eurico Miranda, com charuto, pô, meu irmão, aquela camisa social. Esquece. O Boninho fez coisas que, meu irmão, a nossa virada de chave... Deixa eu te falar uma coisa, a nossa edição, nós quando fomos pré-confinados, os participantes que iam entrar, a gente soube que assim, olha, essa edição ou é ela ou acabou o Big Brother. A gente estava preparado para fazer uma edição, ao qual a produção nos informou que a química nova de, né, anônimos e famosos, essas coisas todas, se não tivesse pego, não teria 21, hein? Isso eu falo com a maior certeza do mundo para vocês. Quem que te falou? A produção. Quem? A pessoa da produção, muita gente falava isso. Gente, está fazendo de tudo para que isso aí, vocês têm que se jogar, vocês têm que, nas nossas entrevistas... Salva nós. Exatamente, vocês têm que se jogar, vocês têm que ser vocês têm que buscar o jogo, vocês têm que ser, sabe, o mais possível aproximar da realidade aqui fora. Vocês têm que jogar o jogo. Era isso. O Boninho, no último dia, no que a gente antecedeu a entrada da casa, o Boninho foi lá, mano, quando eu vi aquele cara ali, eu fiquei, mano, cara de uma luz, de uma áurea, muito, sabe, muito sinistro. Ele olhou pra mim, tocou na minha mão, faz... Fuja do paredão, meu irmão. Tá preparado? Esquece a tua vida como jogador de futebol.
Hoje tu vai ser visto por 120 milhões de pessoas. Hoje tu vai, não sei quantos países vão te assistir. Meu irmão, vai pra cima. Foge do paredão e vai pra cima. Sabe, aquilo ali me deu um gás e ele falou assim, vou torcer por você. Assim mesmo. O Boninho torceu pelo senhor? Não sei. Mas Ele eu tô falou. falando, mas falou antes de começar, entendeu? Falou assim, vou torcer por você. Porque os caras tinham a gente tinha esse feedback, assim, dos caras, sabe? A gente via quem era da produção que gostava mais de você, quem não gostava, quem te olhava torto, quem não sabe. A gente tinha esse feedback, assim, a gente pegava. Eu sou um cara que observo muito, entendeu? Eu fico prestando atenção nas pessoas que eu posso, sabe, falar ou não falar, conversar ou trocar alguma ideia. E mais pessoas da produção gostavam ou não gostavam do senhor? Mano, pode ter uma ideia, eu acho que hoje eu sou um dos poucos que ainda tem contato com o pessoal. É mesmo? Falo isso, não sei nem se podia falar, agora falei. A esposa tá ali, que é a minha assessora, vai ficar lá. A ideia da vitrine do seu Fifi foi do Adbala, então. Falaram pra mim lá, só que eu não quis ir. Porque eu achei que... Falaram pro senhor ir lá? Falaram. Pô, vai Pô, lá. tinha que ter ido, cara. Ah, sei lá, eu estava lá, né? Eu estava lá, que eu fiz... Tava no Rio? Eu fiz o carnaval lá e tudo. Aí, só que eu fiquei assim, cara, sei lá, às vezes... Porque eu não gosto de ser um cara rotulado e um cara robotizado. Tá bom. Eu gosto de ser original, irmão. Se desse da minha telha de ir lá, eu iria. Mas quando eu fui mandado assim, falei assim, mas eu pensei, depois o pessoal vai falar, ele quer aparecer, tá flopado, ele não sei o quê, quer Pô, mídia... mas tu se importa com o que os outros dizem, o Adbala? Tenho que me importar. É mesmo? Tenho que me importar. Tenho que me Gostei. importar, mas e contrariar a expectativa deles. Entendi. Eu sou um cara que contraria a expectativa que, por exemplo, foi gente lá e o pessoal, sabia que ele ia aparecer lá, ela ia aparecer lá, ou ele e tal, não sei o que e tal. Ninguém tinha pensado que isso ia aparecer na vitrine do seu vídeo. Eu tenho certeza que ninguém pensou nisso. Porque eu Adbala. sou muito original e verdadeiro. É. Então, se eu fosse, eu iria Perdeu, porque ia ter sido muito legal. Muito legal. Eu ia levar uma placa, Renata, deixa de ser planta, essa oportunidade não era tua. Mas te escolhi. Era de quem? Era de quem? Eu achava que poderia ter sido outro participante que pudesse render mais. Quem? Porra, tu não tá falando um nome aqui. Porque eles são... Cara, Ele não falou um nome até agora. eu acho que é a Aline. Aline, eu acho que é uma participante que, desde o início, foi a única que eu segui. Tá aí, eu vou começar a falar agora. Gostei. Foi a única que eu segui até o momento, entendeu? Não segui ninguém. Tô até sendo relevante com relação aos outros que possam chegar ao mesmo patamar que ela, que vão entregar o jogo, mas eu fiquei muito chateado quando os palhaços saíram. Eu meio que larguei de mão quando os palhaços saíram, porque eu não entendi o público. O público mesmo? quer jogo, o público quer game, quer entretenimento. Os palhaços eram muito chato, com todo respeito, Adbala. Chato ao ponto Era muito de... chato. Eles já estavam se fazendo de coitado. Eu não tava gostando. Mas eu acho que eles iam entregar. Quem que ia sair no lugar? A Vitória, né? Era. Tava entre eles a Vitória, né? Muita planta, velho. Tem muita planta, cara. Tá todo mundo com medo, né? Muito. Vai, pisa no teu pé. Desculpa, Chico, pelo amor de Deus. Eu pisei no teu pé, meu irmão. Quer sair, sai. O bicho tá pegando no Sincerão. Agora, Daí depois eles... de tanto sei lá a produção o quê. buscar mecanismo, né? De forçar vários tipos de coisa, esse aí tá pegando bem. Esse aí tá pegando bem. Tá extraindo do participante. Cara, quando a produção se sente necessária de extrair algo dos participantes, aí pode esquecer. A gente dava desde o início. O Big Brother 20... Pô, o senhor saiu no terceiro paredão, parece que o senhor ficou 5 meses no BBB. Exatamente. Quantidade de vídeo, quantidade de meme, quantidade de... Né, E te digo mais, Porra. se eu fico mais uma semana, eu não sairia mais. Eu tenho certeza disso. Se eu fico mais uma semana, é que o Prió teve, vou dizer assim, a burrice de não ir no número da sorte dele, que a gente preenche uma ficha lá dizendo prato favorito, cor preferida, número da sorte, isso aqui. Os caras põem uma prova do bate-volta com o número da sorte sendo o salvador da prova bate-volta, ele vai em todos os números da sorte e não vai no dele. Entendi. É brincadeira. Foi lá que começou o bate-volta, né, no 20. E aí o senhor, o Adbala, o senhor falou que só seguiu a Aline. Isso. E aí o senhor estava falando da Aline. Isso. Ela teve um comportamento que flutuou bastante no programa. Porque no começo ela parecia ser uma pessoa com uma postura muito firme. Aí depois ela passou semanas sendo saboneteira, falando nada causa do com romance. nada, sei lá o que, com medo de se Por causa do comprometer. romance. Aí uma hora ela entendeu o que o Tadeu estava falando. Mas muita gente aqui fora ficou com a impressão que isso foi papo de psicóloga.
de que a psicóloga chamou e falou assim, ó, tá na hora da senhora virar uma chavinha. Porque uma chavinha virou. O senhor que esteve lá, esse papo rola? Ah, comigo não rolou não, cara. Comigo não rolou não. Apesar que com alguns participantes tiveram. Tiveram muita passada de pano nos nossos participantes do 20. Não, mas passada de pano ou uma orientação de assim? Orientação, posso dizer que orientação. Choque no períneo, sim, tá me entendendo? sim. Porra, aí é foda. Mas tenho certeza, e algumas pessoas foi aí mesmo, foi nessa região aí, tá entendendo? Foi nessa região aí. Nessa região tá aí, bom. sabe? Porque assim, sei lá, eu acho até que essa verdade de chave dela, uma hora a gente percebe, cara. Não sei se foi papo de psicólogo, tá entendendo? Porque ela se deixou levar pelo romance com Diogo, entendeu? Ali ela se perdeu. Mas pelo fato de ser em dupla e ela ter ainda a dupla dela lá dentro, esse menino, o Vinícius, parceiro dela, sempre chamou ela pro jogo, sempre orientou ela, sempre disse, olha, abre teu olho, sempre... segurou ela pra caramba, Segurou ela. Cara, se tem um negócio que deu certo, foi desses dois, viu? Porque ele era contra essa aproximação dela, esse romance que ela teve lá, precoce dentro do reality com o Diogo. E ele sempre mostrou ela que ela, olha, tuas atitudes estão erradas, presta atenção, tá de vacilação, isso aqui. Até mesmo ela teve uma coringada com a Renata e com a Eva, que ele falava assim, olha, quando você discute, quando você vai pro embate, você grita, você tá se perdendo, você não consegue dialogar, você não consegue ser firme nos seus posicionamentos. E ele orientou ela voltou do paredão, tiveram uma discussão com o Renato e coisa, e ela, meu irmão, posturada, meteu pra cima das meninas e ganhou. Boa. E ganhou, boa. Entendeu? E as meninas se perderam, pra tu ver. Porque começaram a gritar, começaram a falar coisas que não tinha anexo, todo mundo dá jeito, pelo menos como eu tô acompanhando, todo mundo falando assim, ih, a Aline deitou na Renata e na Eva, isso, aquilo, outro, entendeu? Mostrou que elas estão com soberba porque a Renata voltou com as informações lá de fora, entendeu? O que o senhor achou dessa dinâmica especificamente? Que foi uma dinâmica importante, muda eu sou muito contra isso, entendeu? Porque eu sou um real participante que foi ferido por uma casa de vidro, né? Cara, nossa casa de vidro não deu nada. É um trauma. Né? Erro do meu chefe Boninho. Erro do meu chefe. E ele assumiu isso. Ele assumiu que foi um erro? Já várias vezes. Teve página aí que já postou que o erro do Big 20 foi a casa de vidro. Porém, o enredo já estava construído. Você imagina comigo, Chico, agora eu vou te fazer uma pergunta, tu como comentarista de reality. Ali, paredão de 4, Adbala, Babu, Pyong e PX. Pra dentro da casa, as meninas amavam o seu Patrix. E pra cá, pro público, é o cara mais escroto que tinha, com atitudes. Porque eu falo, cada um tem que carregar seu fardo, entendeu? Foi generalizado para todos os homens, mas cada um tinha que ser denominado com o seu fardo, com seus erros, né? E quem sai no paredão? Patrix. Adbala volta, chora, faz aquela cena toda, tudinho. A casa ficou perplexa. Dona Manu Gavassi, até então, uma das mais faladas, pede para sair. Fala que não admite aquilo, que não entende. Por quê? Completamente perdida. As mulheres completamente perdidas. Mas como é que iria sustentar esse enredo? As mulheres como gênero? Todas? Perdida num jogo? Do mundo? Não, lá dentro da casa. Tá. A da casa, não do público. O público já está rotulado aqui. O público já está com a pauta feita aqui da edição. Já tem a pauta. Já tinha os caras, né? Já tinha, meu irmão, que esquece, os homens vão sair todos. Mas daí o senhor acha que, então, que quando Daniel e Ivy entram, com aquelas informações, eles botam tudo num balaio que não tava. Quem iria votar em mim no próximo paredão se a casa de vidro não entra? Seja sincero. Eu eliminei um cara que... Isso faz 5 anos, eu não lembro. Pois é. Mas o senhor não esquece, isso é interessante. Claro, porque isso é ponto-chave. Mas a edição já tinha feito aquele enredo. Se a casa de vidro não entra com as informações, as meninas iam cair por terra, porque elas não iam entender mais nada. Elas falaram que, como é que pode ser o PX, um cara armado, não sei o quê, um príncipe, não sei o quê. Porra, e o público aqui fora caído de pau num cara que teve uma atitude escrota, que teve realmente essa atitude machista e tudo, tá entendendo? Mas o senhor diz, então, que essa temporada foi, de certa maneira, manipulada? A nossa edição foi 2 em 1. Foi 2 edições em uma. Porque até o top 10... até o top 10 é uma edição onde, meu irmão, o público realmente... E depois que vira só ali as fadas,
Tá. Aí você vê cair de uma forma... É porque precisa de conflito, né? Não dá pra ficar um lado só. Tá entendendo? Aí você vê outro Big Brother. Até nisso a nossa edição foi diferente. Pra mim, a nossa edição é 2 em 1. Entendeu? Foi uma temporada muito boa. Foi uma temporada por isso muito que interessante. os 3 meses de edição... Ah, não, naquela época não era 3 meses, era... Não, era 90 e tal dias. Era. Parece que durou um ano inteiro, irmão. Foi. O ano inteiro. Aquela edição ali, esquece. A magnitude daquilo Então, ali é... o senhor tem trauma de casa de vidro. Poucas pessoas têm isso, né? Dá gatilho. Se eu ver uma casa de vidro, dá gatilho. Já acho que vai dar merda. Acho que vai dar merda. Porque pra gente, meros telespectadores, foi genial. Foi muito gostoso de assistir aquilo. Foi maravilhoso. Aquela cena, vamos, sei lá o que e tal, e daí botando pra Se a casa ferrar. de vida é em Belém, todo mundo... Tá bom, tá bom. Cara, porque assim, olha essa agora. A mesma coisa lá, né? A soberba que veio agora Ela veio com soberba. A soberba que veio a Renata pra volta pro game, pro jogo, foi justamente de tantas informações que a pessoa não consegue absorver, velho. É muita E informação. às vezes até confunde, que foi o caso dela. Tinha algumas placas que eu até achava válida, que o cara falava assim, Renata, você é uma planta, vai pro jogo, senão você vai ser eliminada. Pô, essa aí tudo bem. Eu adorei uma que era, agora o Brasil não votou, vocês estão flopados, não era bom? Exatamente. Essa sim, tudo bem. O público tinha que saber lidar com esse tipo, porque se o público pede entretenimento, pede conflito, pede embate, pede não sei o quê, pô, se deixar pessoas plantas lá dentro, meu amigo, aí você tá pedindo por aí, tá indo na contramão. É que o público normal, ele quer briga, quer conflito, quer ser feliz. Mas quem decide o BBB é torcida. Então, a partir do momento que o cara vai lá e se apaixonou pelas bailarinas, ou pela Aline, ou pelos iguais lá, os Joões, aí, cara, tanto faz o que acontece. Eles querem proteger, eles querem salvar, eles querem fazer essas pessoas então, felizes. Então não reclama depois de estar flopado. Então não reclame depois de não ter entretenimento. Então depois não reclame de estar ruim a edição. Exato. É simples. Mas essa dá para reclamar desde o começo, porque tá ruim, né? Aí eu vou te falar um ponto assim que eu acho que a produção tá deixando a desejar na escolha. Tá. Cara, o nosso tete-a-tete, eles têm esse poder, sabe? Então eu acredito que é erro deles mesmo, de não estar sabendo captar de fato participante. Inclusive, eu tenho informação. Posso falar? Acho que é isso. Não posso falar isso. Pode ser. Ele tem informações, pessoal. Ele prometeu que ele ia falar. Às vezes eu sou o cara que solta coisas que não pode. Mas assim, vou tentar falar de uma forma assim. Eu soube que estava muito difícil escolher participantes para essa edição. Inclusive, Não só camarote. Não só camarote. Inclusive, das seletivas que foram feitas nas regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e tudo, eles quase não captaram ninguém. Foi depois o olheiro que foi captando. Mas se os que não foram escolhidos eram pior do que os foram escolhidos? Mas porque tá ruim, sabe? Porque o público fez isso. Um cancelamento. Entendi. Meu irmão, quem é que tá querendo pagar o preço de chegar lá, ter sua vida revirada do avesso, ter um linchamento gigantesco? É o fator Adbala. Ninguém está sendo grandão sem mesmo. Exatamente. Mas tem, viu? Mas tem muitos por aí. Não entraram, né? Não entraram. Esse olheiro tá ruim também. Né? Exatamente, é o que eu tô falando. É por isso que eu digo que é o erro da produção. Tá faltando de novo ter aquele filho, aquele tato deles, entendeu? Para resgatar a essência mesmo de pessoas que queiram lá e que cagam e andam. Cagueando. Tá bom. Cagueando pro cancelamento ou por algo do tipo. Porque, cara, é um game, é um jogo, pô. As pessoas não podem ser crucificadas pro resto da vida. Tá entendendo? Eu achava que eu tinha cometido um crime, pô. Eu não cometi nenhum crime, gente. Tá entendendo? Eu sou o que não saiu com o processo, mas parece que eu carreguei... E ao mesmo tempo, o Adbala, eu acho que todo mundo que se deu mal no BBB, principalmente falando dos camarotes especificamente, no longo prazo, isso é curado. Isso é revertido com bastante força. Minha visão, pelo menos. Porque... Não sei se, na real, é de fato curado, viu? Não sei. Eu digo quanto à opinião pública. Não sei internamente na cabeça de cada um. Porque, cara... Mas eu digo assim, ó, o cara, porra, vamos falar aqui, do 21, que foi, acho que, o mais forte disso. De termos de... Né, de cancelamento, assim. Não, pô, o nosso foi muito forte. Carol tá bombando,
Lumena tá bombando. Sabe, tipo... Sei lá, não sei. Não consigo enxergar isso. Eu que estou aqui fora não consigo enxergar isso. O senhor que passou... Passei... O senhor foi muito traumatizado pela sua experiência no BBB, né? Não tenho trauma, não é trauma. Pelo fato de que eu digo que foi uma das melhores experiências da minha vida. Não Mas que te causou cicatrizes. Sim, muitas portas fechadas, pô. Chico, se eu não tivesse ido pro embate mesmo, tivesse ido enfrentado o sistema, cara, eu poderia ter feito uma besteira. Entendeu? Poderia. Vou te ser sincero, o negócio é pesado, irmão. Sim. O negócio é muito pesado. Entendeu? O senhor se sentiu muito só? Pô, eu tenho uma prova viva da minha edição. Posso falar dele aqui, Vitor Hugo, que realmente, de fato, falou a verdade para muita gente aí nos programas que ele foi. O Vitor Hugo ligava 3h30, tá aí minha esposa, que não deixa mentir, 3h30, 4 horas da manhã, dizendo que ia fazer merda. Com a vida dele, que ele não estava mais aguentando, as pessoas parecem que não esqueciam, parece que ele tinha errado como se tivesse matado alguém. Pô, irmão, se você... Aí acho que principalmente quando a pessoa não tem nenhuma experiência com a mídia, com lidar com isso... Aí aquilo que você falou lá no início de mim, que o futebol fez eu ficar cascudo para isso. E aí eu te falo, se eu não tivesse... Porque enquanto estava em cima de mim, segurando, firmão. Mas quando passou pros meus filhos, esposa, mãe, entendeu? Aí, meu irmão, o bicho pega. Sim. O bicho pega. Se você não tiver forte na rocha, firme na rocha, sei não. Porque como é um programa que mexe muito com paixões, e acho que principalmente o 20 e o 21, exatamente. Essa paixão não dá benefício para dúvida, né? Exatamente. E são pessoas que estão na TV e muita gente esquece que são pessoas também. Que tem trabalho, que tem família, que precisa do ganha-pão do dia a dia, entendeu? E eu não tive proposta nenhuma de marcas. O senhor nunca fez uma publi? Não, fiz várias. Eu digo assim, mas... No pós? Sim, várias. Só que assim, as marcas que realmente, entendeu? A gente pode dizer que davam segurança financeira, que davam trabalho, que davam contrato? Nenhuma. Uhum. Chico, eu tive que ir para a rua, ligar para hotéis, né? Tudo bem que era um período... A gente tem que ressaltar isso, que a nossa edição foi das piores para trabalho, porque a gente saiu pandemia, lockdown, essas coisas todas. Depois que a gente veio fazer coisas, né? Mas naquele momento ali, mesmo na pandemia, eu tive que ir para a rua, fazer hotéis, fotos privadas, tudinho. E os caras, pô, a gente pode te dar permuta, a gente não tem como te dar cachê, não sei o quê. Mas pelo menos a imagem estava sendo vista, estava sendo lembrada, entendeu? E eu tive que ir. E aí o senhor entrou no BBB com esse intuito de ficar famoso e ser uma personalidade pública. Não. Fazer publicidade. Não. Chico, eu não sei nem por que eu entrei no Big Brother. Eu entrei porque é um fato que as pessoas não sabem. Eu posso não parecer um cara religioso, mas eu sou um cara muito religioso. E o pedido do meu filho para Deus, vou te explicar. O pedido do meu filho para Deus, e como Deus não nega o pedido de uma criança, eu falei, eu vou entrar nisso aí. Mas eu não fiz PN para entrar no Big Brother. Mas o teu filho pediu pro senhor entrar no BBB? Pediu. Cara, não... Queria ficar 3 meses... Era um dia... longe do pai. Me dando umas férias de 3 meses do 10 anos de idade, o Oliver, meu 03, 10 anos de idade. Se você hoje fosse escrever... O Oliver que é em homenagem ao Marcos Oliver. Exatamente. Do teste de fidelidade. Do teste de fidelidade. Eu amo essa história. Eu sou completamente apaixonado por essa história. Exatamente. Foi uma aposta, né, dos meus amigos que se tornaram padrinho depois dele. Não à toa ele queria ficar 3 meses livre do senhor. Com 10 anos, acredito que não. Ele é muito identificado comigo, ele é um que mais parece comigo, ele gosta de fazer as coisas que eu faço, ele é muito ligado comigo. E ele, com 10 anos de idade, pediu. Pai, ele viu a propaganda do Thiago Lai falando, alô, galera de Belém, eliminatórias seletivas para o Big Brother Brasil 20, parará. Pai, te inscreve. Eu falei, pai, porra de Big Brother, o quê? Tá maluco? Não me via nesse mundo. E tu nem assistia muito? Não, quase nada. Eu vi Bambam, Domini e Rafinha. Não, isso era perceptível. Pois é. Não via nada. Eu entrei completamente cru lá dentro, uma bolha completamente que não era minha. O que era legal. Assim, também. Eu sinto falta de pessoas despreparadas lá dentro. Exato. E tanto dentro como genuíno. fora, tá? Tanto dentro como fora. Genuíno. Porque eu não tinha ADM, eu não tinha equipe de postagem, não tinha nada. E que não soube lidar porque com aquilo foi criado também no BBB 20. Porra, a figura do ADM... A Manu Gavassi deu aulas. A Manu Gavassi, ela criou uma nova profissão no Brasil, de ADM. De ADM, novela. Ela fez uma novela aqui fora... Espetacular. Espetáculo. Ela ali, ela foi sensacional.
pioneira naquele Então foi porque o naquele filho segmento. pediu e aí Isso, o senhor, é meu- tá bom, o menino quer, Cara, vamos. tu imagina uma criança de 10 anos. Tudo bem, meu filho é Não inteligente, dá mas... pra comprar o Lego, mas no BBB eu entro. Foi Não, isso. ele preencheu o formulário. Experimenta você fazer a inscrição no Big Brother. É absurdo, são muitas e muitas páginas. E tu vê um moleque de 10 anos com aquela vontade toda. Eu falei, peraí. Que coisa linda, cara. Exatamente. Eu falei, e eu tenho isso porque é bíblico. Um pedido de uma criança para Deus, Deus não nega. E ele, Pura, virgem, uma criança, sabe, 10 inocente. anos, agora ele tá com 15 E está com 15. e tá nos preparativos para ser jogador de futebol ou ex-BBB? Lutador de MMA, acredita? Lutador de MMA. Que é uma seara que o senhor se meteu recentemente também. É, né? Que a gente surfando essa onda aí. Como é que entendeu? tá a prótese aí? Não, Resolveu? já fiz o transplante. Podemos mostrar? Claro. Aê, porra. Eu acompanhei toda. Eu tinha um podcast sobre homens calvos. que Inclusive, eu te entrevistei. ofereci, que o meu doutor pediu, né? Ó. Doutor Igor Guerreiro falou assim: olha, fala com o Chico, se ele quiser, eu faço Olha, dele. Mostra pra baixo aí. Pô, tá ficando bom, hein? Tá crescendo. É, 12 meses, né? Tô recente, tem 4 meses ainda. Ainda falta muita só. coisa ainda. Vai Mas 12 aquele meses. episódio da prótese, que o senhor lutou contra quem mesmo? Lucas Viana. Contra o Lucas Viana da Fazenda, Fazenda, né? campeão da Fazenda, isso. 11, eu acho. Isso. Que, né, aquela edição da Ariane. E aí ele deu-lhe uma moca na testa. Não, atenção. E o negócio fez essa Há controvérsias, não foi? há controvérsias. O topete foi e voltou de bala. O soco dele passou e eu baixei. Nessa baixada ela soltou e veio pra frente e voltou. Cara, entendeu? É uma cena, é um gif animado muito bom, né? Tem figurinha disso? Me manda essa figurinha. Tem muita coisa disso aí. Cara, foi o vídeo mais viralizado internacionalmente, irmão, do Fight Music Show. Todas as páginas de luta. Mas daí, qual foi o fim da história? O senhor foi desclassificado pela... Não, eu desisti. Pela peruca ilegal? Não, eu desisti porque ele desferiu 3 chutes em mim e um deles machucou meu joelho, entendeu? E eu não vi a punição dos árbitros, de nada, dos O senhor se sentiu júris. injustiçado. Aí me senti injustiçado e começou também a doer Mas meu o pessoal joelho. te persegue também, né, o de bala? A produção do BBB, a torcida, o Fight Music Show, o Power Couple. Mas eles querem me O ver. senhor não tem que assumir seus erros Mas também? eles querem me ver. Mas que eu? Se a pessoa comete... O boxe pode chute? Pode chute? Pode peruca? Pode. Então, tudo Desde bem. que ela não saia. Desde que ela não atrapalhe. Desde que o senhor não pegue a peruca e dê na E cara dê do na cara, cara né? do cara, Imagina. entendeu? Exatamente. Igual um rato morto na cabeça do cara. É isso. O erro não sou meu, pô. É o erro Entendi. das pessoas comigo. O senhor dá azar. Aí cai em cima de mim, quer dizer que... Peraí. Daí não dá, né? E o senhor não aceita, né? Claro, não O posso. senhor delimita Não posso. o seu espaço com muita... Irmão, não tem como Energia. aceitar o erro que não é meu. Se o erro não é meu, por que eu tenho que aceitar? Não existe isso. Não vou aceitar. Ah, ele é polêmico, ele quer bater de frente. Não, pô, se não é meu, né? As pessoas estão desferindo a mim, por que eu vou ter que aceitar? Teve uma briga nos bairros. O senhor participou do Power Couple. Sim, Foi legal a experiência? Valeu a pena? muito. Primeiro que... Foi a última? É a última edição. Foi tão bom que a Record cancelou, porra. Porque foi muita briga. Foi estressante aquela Foi temporada. estressante, fugiu um pouquinho da esfera de O senhor reality. vocês eram os mais equilibrados lá. Não, a gente... Eu achava. Eu achava mesmo. Não, a gente deu... O senhor ficava meio obcecado às vezes, mas tinha gente pior lá. Não, tinha, mas assim, a gente é entretenimento de verdade. A gente não é um entretenimento de mentira. E tinha gente falsa. Tinha gente muito falsa. As minhas brigas não eram forçadas. verdade. Quando eu briguei, quando eu fui pra cima, foi justamente porque eu vi um ato muito feio de um garoto que levou um senhor de 70 anos ao extremo. E naquele momento ali eu falei, faz comigo agora, faz comigo. Entendeu? Foi por causa disso. Entendeu? Mas fora da realidade do entretenimento, tudo certo. Mas daí nos bastidores, acho que no mesmo ano ou no ano seguinte, o senhor fechou porrada com o Vini Butel na gravação de um programa do Selfie. Isso aí pra mim... Falar desse... Tá tudo bem? Nada. Falar desse covarde, falar desse... Não tá bem. Não, e nem Eu vai achei que ficar. vocês tinham se resolvido. Não, nem quero, nem vai dar pra se O resolver. Vini Butel que participou de uma fazenda, não lembro qual, ex de férias com ex. Vocês estavam gravando, era um programa do Selfie. Era um quadro que pertencia à Fazenda, né? Isso. Que era o Selfie que comandava. E um cara no ato de covardia, um mau caráter, um cara que não merece estar no meio nosso, porque uma pessoa que não tem um discernimento e agride uma pessoa dentro de um estúdio, não respeita... Ele que foi pra não cima? respeita. O cara me deu um soco por trás, irmão.
entendeu? E a discussão não era nem com ele, era com aquele outro Lucas lá do Carrossel, tá entendendo? E ele veio do nada, desfere um soco em mim, me agride, covardemente, entendeu? Então esse cara, pra mim, é um zero à esquerda, não gosto nem de comentar, pronunciar o nome dele, nem vou pedir desculpa, entendeu? Vira e mexe tá aí pedindo pro Mamá Brito, que é o dono do Fight Music Show, para que lute comigo. Eu não sou coveiro, não vou ressuscitar defunto, porque para mim ele é um morto, entendeu? Para mim ele é um morto e não vou lutar com ele, mas na primeira trombada, quero ver se ele é homem de verdade para me ver de frente, entendeu? Não vou falar dessa forma... Pode entrar aqui o Vini Buttel, que nós duvido. Preparamos aqui para fazer as pazes. Covarde não entra. Não? Covarde não entra. Então segura. Não, o Adibala... o senhor quer lutar mais vezes? Cara, eu tenho mais 2 lutas, né, para fazer, porque... Tem um contrato, tipo né, UFC mesmo. A gente... Vai ser contra quem? Não, então, a gente ainda não casou. Eu acho que não vou lutar nesse Fight Music 6. Mas, quando me perguntaram quem eu queria enfrentar, eu falei que queria enfrentar o Davi Brito. Queria enfrentar o Davi Brito. Entendeu? Se ele tivesse coragem, a gente faria uma luta nesse 6. O senhor gosta dessa atenção, né? Gosto. É isso que o senhor busca. O Brasil também gosta. Não é nem que o senhor desgoste tanto assim do Davi. O senhor quer surfar a onda do Davi Brito? Não, eu quero... O senhor é o maior carrinho que tem. O senhor é fã do Davi Brito, não, é isso? Sou não. Porque o senhor sempre está falando dele, quer brigar com ele. Não, mas não é que eu brigar com ele, eu quero lutar, é diferente. Com o outro eu quero brigar de fato, mas com o Davi eu quero lutar. E quem mais? Além do Davi, quem mais? Não tenho assim... Eu luto contra qualquer um, entendeu? Se me botarem lá, eu vou analisar direitinho se bater o peso. Além do Davi, não tem mais ninguém assim que deu um desejo? O Lucas, o ex da Jojo. O Lucas Souza? É. Por quê? Ele fez uma coisa que eu não gostei com um grande amigo nosso, que ele devia muito... Quem? O Irinaldo. O empresário? O assessor, o assessor, promotor, tudo. A gente era na mesma vibe ali, na mesma época ali, juntos ali, andava juntos e tudo. E o cara, depois que foi pra fazenda, deu um chute na bunda do Irinaldo, com muito mau caratismo, umas atitudes, coisas, e eu fiquei puto, porque é normal nesse meio, né, cara? E eu vim do futebol, trairagem a gente não aceita, meu irmão. Entendi. Mas trairagem é uma coisa que a gente não permite, né? A gente não tem. Jogador de futebol não permite isso. Mas o boxe, ele é um lugar de resolver injustiças ou um esporte dos mais nobres? Esse evento, a luta, o boxe, né? É a nobre arte, né? Eu acho que se você tem uma diferença e pode... Resolver com regras? É um duelo. Um duelo. O seu desafio é um duelo. Exatamente. O Lucas e o Davi Brito. É Lucas o quê? O nome dele? Esqueça. É Souza, não é? Não sei. Acho que é Lucas Souza. Tenho quase certeza que é. Lucas Souza. O Adibala, voltando aqui pro BBB 25 rapidinho, qual é o seu pódio? Será que a gente tem a imagem aqui dos participantes? Só para ele lembrar, porque nem eu lembro. Eu que assisto todo dia. Cara, eu acho que o Diego, o Guilherme e a Aline. Diego, Guilherme e Aline. O senhor gosta do Guilherme? O Guilherme está sendo criticado, né? Tá, mas é normal, o cara vai errar lá dentro, entendeu? Mas ele vinha bem, ele é um cara que... Ele se perdeu porque ele tem essa mania de querer defender camarote, né? Ele tem... O pessoal não gosta muito desses defensores de camarote, né? Mas ele é um cara que eu acho que tem jogo, tem uma oratória até que boa, sabe ir pros embates, não arrega, entendeu? E o Diego, cara, na verdade o Diego não tem nada disso. Mas o Diego, sei lá, alguma coisa eu vejo nele gosta dele? Eu gosto dele, cara, eu gosto dele. Ele diz que ele é estranho, ele é esquisito. Exatamente. E acho que o senhor tem um fascínio por isso. Exatamente isso. Porque é o inesperado, cara, a gente vê que não... Cara, se for personagem isso dele, pelo menos eu converso com uma pessoa que é muito amigo dele, que é o Shaya. Shaya Suede? Não, é o... Não posso dizer nem se é ex ou se é atual da Liga de Lisboa. Que eles estão meio com o relacionamento estremecido. Olha eu fofocando aqui. Alô, Lidia de Lisboa. Lidia, meu amor, beijo. Eu não sei nem se eu posso fazer. Não, eles estão passando por um momento de conturbado, mas, sabe, é um casal... Ele, pra deixar passar, ele dá mais detalhes ainda, né? Enfim, e ele é muito amigo do Diego. Tá. Inclusive, ele iria entrar com o Diego, sabia? Como dupla. O Shaya ia entrar como dupla com o Diego. Só que
Pô, Ele pareceu uma novela pra ele. E ele tinha um compromisso com Deus que ele falou que ele pediu tanto, e no momento que apareceu. É sempre assim, né? Quando a gente não tem nada, de repente a gente pede pra Deus e aparece um monte de coisa de uma vez. então foi ele que obrigou a Dani Hipólito a entrar no BBB. A culpa é desse cara. Ô, Lid Lisboa, perdoa esse cara não. Não perdoa esse cara não, Lid Lisboa. Só que aí a produção pediu para que ele entrasse com a Dani e ele também não sabia como dizer não pro Diego. Ele aproveitou o gancho que a produção tinha feito isso com o Diego. Aí, olha, eu tô falando coisa que eu não sei se eu posso, mas falei. Pode. Falei. E o top 3 que o senhor mais detesta, que estão ainda, hein? Estão lá ainda. Ah, cara, estão lá ainda. Os dois gêmeos... Os iguais? Os iguais ali, eu acho que são... Sei lá, estão passando do ponto ali já. Já estão ali marcando hora, já fazendo hora. Esse Mike, velho, o que esse cara foi fazer no programa? O Mike ia ser teu melhor amigo no BBB, Adbala? Acredito que não. Ia ser teu brother. Não, eu acredito Vocês que iam ficar na hidromassagem lá o dia inteiro falando mal das mulheres lá. Não, que isso, cara. Esse cara não sabe o que faz, nem isso. Nem isso. Nem isso ele faz. Nem isso ele faz. Nem isso ele nem faz. errar ele... Esse cara aí, você mesmo, o pessoal passa o tempo todo, eu já vi de segunda Mas é verdade, ele fala segunda nada a quinta. É verdade. Segunda a quinta, porque não, segunda a sexta. Cara, ninguém fala do cara. E a Delma e a Vilma, o senhor gosta da... Acho que está sendo necessário. São legais, assim, tudo. Mas não vejo elas no pódio e não tenho motivo para dizer que elas são as piores. Tá bom. O Marcelo não acha parecidinho com o Vitor Hugo? A turma falou, essa foto aqui tá igual. Muito igual. Não, e ficou mais igual quando eles se encontraram. Fizeram, quando eles fizeram no Big encontro, Show lá. Meu irmão, muito igual. Ô, Adbala. Essa menina tinha tudo para ir longe se não tivesse com ele. É verdade. A Arleane. Ô, Adbala, para encerrar, queria saber qual é o sonho do Adbala. Cara, sonho eu tenho muitos. Mas maior. hoje, todo mundo sabe que eu sou, né, oriundo do futebol. Foram mais de 23 anos da minha vida. Mais da metade da minha vida, porque eu tô em 43. Então, mais da metade da minha vida foi dentro do futebol, do esporte que eu amo. Foi minha vida, minha família toda. Meu irmão foi jogador também. Meus pais, tios e tudo. E eu queria muito consolidar a minha carreira como treinador. Estou encontrando muita dificuldade aqui no meu país. Ano passado eu saí, tive meu êxito profissionalmente, né, falando com o meu trabalho lá fora, no exterior, mas ainda não estou conseguindo ser reconhecido. Então, o que eu queria mesmo hoje era raizar a minha carreira de treinador, uma oportunidade para que eu pudesse fazer meu trabalho e, com a competência, mostrando competência, seguir, né, nesse caminho. Não quero a padrinhação de ninguém, eu quero mesmo mostrar porque eu sou capacitado para isso, eu tenho licença da CBF, tenho licença da BTF, né? Estudei, me preparei para isso. Então, pode dizer assim, que só está faltando mesmo uma oportunidade. E as pessoas tendem ainda a confundir esse outro lado que o Papai do Céu colocou na minha vida, que é participação um meio de reality. preconceituoso com a meio galera. Preconceituoso ainda. Quando ganha, presta. Quando perde é BBB, não sei o quê, de reality. Ele faz dancinha, faz conteúdo adulto e não sei o quê. Quer dizer, as pessoas confundem muito, né, sabe? E me machuca isso porque eu tenho a minha história toda nisso, entendeu? Aqui, que faz parte de reality, pessoa pública, artista, agora, é recente, não tem 5 anos, claro. Entendeu? Mas eu tenho 23 no futebol, gente. Eu não caí de paraquedas. Mas isso faz com que o senhor se arrependa de alguma coisa? Não me arrependi de nada do que eu faço. O site de Erotismo e Sedução tá no ar ainda? Erotismo e Sedução é muito boa. Conteúdo adulto. Tá no ar. É uma fonte de renda ainda que eu tenho. Não sou mais de produzir constantemente conteúdo e tal, mas o que tá lá... Tem muito assinante? Hoje caiu muito, bastante, porque eu não estou produzindo mais, sabe? Não tô, porque eu vi que isso fecha mais porta do que abre. Dá uma condição financeira muito boa. Se eu quisesse continuar isso, eu estaria muito bem. O senhor chegou a ganhar, dá para dizer mais ou menos? Muito dinheiro. Não, porque senão, do jeito que está o Brasil, o leão vai vir atrás de mim, entendeu? Mas, o senhor sonega? Não sonego, mas não preciso ficar expondo aquilo que, de fato, as pessoas, entendeu? Claro. É isso. Dá muito dinheiro. Obrigado, viu, Adbala? Um prazer. Eu que te agradeço. Muito bom te ouvir. Espero que você possa falar com o pessoal da equipe de esporte da UOL, que possa me dar uma oportunidade como comentarista, que também é um ramo que eu quero seguir. Eu acho que o Ronaldo desistiu de ser presidente da CBF, o senhor deveria ir atrás disso. Não. Acho que é o senhor. Está nas mãos do senhor, a CBF. Não, presidente não. Comentarista, apresentar um programa de esporte, isso aí até vai. Agora, presidente da CBF. Tá bom. Alô, PVC! Semana que vem nós estamos de volta. Admiro muito o PVC. Semana que vem tem mais Camarote Chico Barney. Obrigado, Adbala. Obrigado, meu amigo.